Capítulo 4. Às 6 da manhã, após forrarem o estômago, os colonos puseram-se a caminho, com a intenção de alcançar a costa ocidental da ilha pelo trajeto mais curto. Quanto tempo levariam até lá? Cyrus Smith calculara 2 horas, o que evidentemente dependeria da natureza dos obstáculos que surgissem. Aquela região do faroeste parecia inextricável, uma selva composta de árvores das mais variadas espécies. Logo, era possível que tivessem de abrir uma trilha através da mata, rompendo arbustos e cipós, e avançar não só com o machado na mão, mas com a espingarda também, sem dúvida, haja visto os rosnados das feras ouvidos à noite. A posição exata do acampamento pudera ser determinada pela localização do Monte Franklin e, uma vez que o vulcão situava-se a uma distância de menos de 5 quilômetros ao norte, bastava seguirem reto na direção sudoeste para saírem na costa ocidental. Amarrada a canoa cuidadosamente, partiram. Pencroff e Nab carregavam víveres suficientes para alimentar o pequeno grupo durante pelo menos 2 dias. Logo, não havia mais necessidade de caçar, e, a fim de não se fazerem notar na zona litorânea, o engenheiro recomendou igualmente evitarem toda detonação intempestiva. As primeiras machadadas foram desferidas em meio a moitas de aroeira, um pouco acima da queda de água. Com a bússola na mão, Cyrus Smith indicou a rota a ser seguida. Quase todos os espécimes de árvores da floresta já haviam sido registrados nas cercanias do lago e do planalto do Mirante. Eram deodaras, abetos, casuarinas, seringueiras, eucaliptos, dragoeiros, hibiscos, cedros e outras essências, quase todas de porte mediano, uma vez que a proliferação coibia seu desenvolvimento. Os colonos, portanto, avançavam lentamente pela trilha desbravada, a qual, imaginava o engenheiro, deveria mais além conectar-se às margens do Córrego Vermelho. Desde que haviam partido, desciam os declives inferiores que constituíam o sistema orográfico da ilha, num terreno bem seco, mas cuja luxuriante vegetação pressagiava ou a presença de uma rede hidrográfica nas entranhas do solo ou o curso próximo de um riacho. Todavia, Cyrus Smith não se recordava de haver identificado qualquer outro curso d'água durante sua expedição à cratera exceto os do Córrego Vermelho e do Mercy. Nas primeiras horas de marcha, voltaram a topar com bandos de macacos, os quais pareciam denotar o mais vivo espanto diante da visão daqueles homens de aspecto inédito para eles. Gedeon Spiller perguntava gaiatamente se aqueles ágeis e robustos quadrúmanos não o consideravam, bem como a seus companheiros, um irmão degenerado. E, francamente, simples pedestres, a cada passo estorvados pelos arbustos, tropeçando nos cipós e esbarrando nos troncos de árvores, não faziam bonito comparados àqueles animais elásticos, que saltavam de galho em galho e que nada podia deter em sua carreira. Apesar de numerosos, os macacos felizmente não manifestavam nenhuma disposição hostil. Viram também alguns javalis, cutias, cangurus e outros roedores, além de 2 ou 3 culas, aos quais Pencroff teria tranquilamente destinado algumas cargas de chumbo. Infelizmente, a temporada de caça ainda não foi aberta, resmungou ele. Aproveitem então, amigos. Deem cambalhotas, saltem e voem em paz. Na volta teremos uma conversinha. Às 9h30 da manhã, ainda na trilha que percorriam rumo a sudoeste, toparam com um ribeirão desconhecido, com uma largura entre 9 e 10 metros, cuja correnteza turbulenta, causada pelo declive de seu leito, era intercalada por numerosas pedras, precipitando-se estrondosamente. Era um córrego profundo e cristalino, porém absolutamente não navegável. E agora? Não temos como avançar. Lamentou-se Nab. Claro que sim, respondeu Harbert, é apenas um ribeirão, poderemos perfeitamente atravessá-lo a nado. Para quê? Objetou Cyrus Smith. Não resta qualquer dúvida de que esse ribeirão corre para o mar. É só permanecermos em sua margem esquerda e seguirmos sua borda, me admiraria muito se ele não nos conduzisse num piscar de olhos ao litoral. Em frente. Um instante, disse o repórter. E o nome desse córrego, amigos? Não deixemos nossa geografia incompleta. Certíssimo. Aprovou Pencroff. Batize-o, meu rapaz, sugeriu o engenheiro, dirigindo-se ao adolescente. Não seria preferível fazer antes o seu reconhecimento até a sua foz? Ponderou Harbert. Que seja, respondeu Cyrus Smith. Vamos margeá-lo então, sem escalas. Mais um instante. Interveio Pencroff. O que há?
Perguntou o repórter. Suponho que, sendo a caça proibida, a pesca seja permitida, arriscou Marujo. Não podemos perder tempo, respondeu o engenheiro. Oh, 5 minutos. Implorou Pencroff. Só lhe peço 5 minutos, no interesse do nosso almoço. E Pencroff, deitando-se na margem, mergulhou os braços nas águas inquietas e logo fez saltarem dúzias de belos lagostins, que proliferavam nas pedras. E, que banquete! Exclamou Nab, acercando-se para ajudá-lo. Quando eu digo que, à exceção de fumo de cachimbo, tem de tudo nessa ilha. Murmurou Pencroff, com um suspiro. Em menos de 5 minutos fizeram uma pescaria por assim dizer milagrosa, pois o ribeirão abundava em lagostins. Encheram até a borda um saco com aqueles crustáceos, que exibiam uma carapaça de coloração azul cobalto e possuíam um rosto pontiagudo, e seguiram adiante. Desde que passaram a acompanhar a margem daquele novo córrego, os colonos avançavam com mais facilidade e rapidez. Por sinal, não depararam com nenhum indício de presença humana no caminho. De tempos em tempos, observavam pegadas deixadas por animais de grande porte quando estes iam matar a sede no ribeirão, mas nada além disso, e ainda não fora naquela zona do faroeste que o porco do mato receberá o chumbinho que custará um molar de Pencroff. Nesse ínterim, considerando aquela correnteza vivaz que fugia em direção ao mar, Cyrus Smith foi levado a supor que seus companheiros e ele estavam muito mais longe da costa ocidental do que julgavam. De fato, naquele momento a maré subia no litoral e, caso sua foz se encontrasse próxima, deveria ter revertido a correnteza do ribeirão. Ora, tal efeito não se produziu e o curso d'água seguia a queda natural do leito. Intrigadíssimo, o engenheiro consultou várias vezes sua bússola a fim de certificar-se de que nenhum meandro do rio o reconduzia para o interior do faroeste. Enquanto isso, o ribeirão ia ganhando largura e suas águas ficavam menos agitadas. As árvores da margem direita eram tão cerradas quanto as da esquerda, o que não permitia ver muita coisa. Em todo caso, aquela mata fechada era certamente inabitada, pois Top não latia e o inteligente animal não teria deixado de assinalar a presença de qualquer estranho nas cercanias do curso d'água. Às 10h30, para grande surpresa de Cyrus Smith, Harbert, que se adiantara um pouco, parou e exclamou: "O mar!" Instantes depois, os colonos, estáticos na orla da floresta, avistavam a costa ocidental da ilha desdobrar-se diante de seus olhos. No entanto, que contraste entre aquela costa e a costa leste, na qual o acaso primeiramente os lançara. Ali, nada de muralha de granito ou recife ao largo, sequer uma praia de areia. Ali, a floresta é que formava o litoral, debruçando suas últimas árvores, fustigadas pelas ondas, sobre as águas. Não era em absoluto um litoral tal como os normalmente engendrados pela natureza, seja estendendo vastos tapetes de areia, seja agrupando rochas, e sim uma admirável orla feita das mais belas árvores do mundo. A beira-mar era sobre-elevada de maneira a dominar o nível das grandes marés, e por todo aquele solo luxuriante, assentado numa base de granito, as esplêndidas árvores pareciam tão solidamente enraizadas quanto as que se comprimiam no interior da ilha. Os colonos encontravam-se nesse momento na chanfradura de uma pequena enseada sem importância, incapaz de receber sequer 2 ou 3 barcos de pesca e que funcionava como uma espécie de gargalo para o novo córrego. Contudo, disposição curiosa, suas águas, em vez de se lançarem no mar por uma foz em declive suave, caíam de uma altura de mais de 12 metros, o que explicava por que, na hora em que a maré subia, esta não era sentida montante do rio. Com efeito, as marés do Pacífico, mesmo em sua elevação máxima, nunca deviam atingir o nível do ribeirão, cujo leito formava uma espécie de calha superior, e milhões de anos de certo transcorreriam até que as águas roessem aquela plataforma de granito e escavassem uma foz navegável. Portanto, de comum acordo, deram a esse curso d'água o nome de Rio da Cachoeira, ou Falls River. Adiante, na direção norte, a orla formada pela floresta estendia-se por aproximadamente 3,5 km. Depois, as árvores escasseavam e, mais além, colinas pitorescas delineavam-se, acompanhando uma linha quase reta, que corria para o norte e para o sul. Em contrapartida, ao longo de toda a porção de litoral compreendida entre o Rio da Cachoeira e o promontório do Réptil, imperavam as massas verdejantes, árvores magníficas, algumas eretas, outras encurvadas, cujas raízes a comprida linha de rebentação vinha banhar. Ora, era para aquele lado, isto é, por quase toda a Península Serpentina,
que a expedição devia prosseguir, uma vez que aquela parte do litoral oferecia refúgios que a outra, árida e selvagem, teria recusado a náufragos, quaisquer que fossem eles. O dia estava bonito e claro e, do alto de um penhasco, onde Nab e Pencroff prepararam o almoço, a vista alcançava bem mais longe. Não se via uma vela no horizonte cristalino. Ao longo de todo o litoral, nenhuma embarcação, sequer um destroço. O engenheiro, contudo, só sossegaria depois de explorar a costa até o limite da Península Serpentina. Almoçaram rapidamente, às 11h30, e logo em seguida Cyrus Smith deu sinal de partida. Em vez de percorrerem a borda de um penhasco, ou uma praia de areia, os colonos foram obrigados a acompanhar o renque de árvores, de maneira a permanecerem no litoral. A distância que separava a foz do rio da cachoeira do promontório do Réptil era de aproximadamente 20 quilômetros. Numa praia lisa, os colonos poderiam, sem pressa, cobrir tal distância em 4 horas, porém, com árvores para contornar, arbustos para cortar, cipós para romper, precisaram do dobro desse tempo para alcançar sua destinação, pois tinham de parar inúmeras vezes e tais desvios incompridavam singularmente o trajeto. Em todo caso, nenhum sinal sugeria um naufrágio recente naquele litoral. Verdade, como observou Spiller, que a maré poderia ter arrastado tudo para o largo e o fato de não encontrarem mais nenhum vestígio não os autorizava a concluir que um navio não tivesse naufragado naquelas paragens da ilha Lincoln. O raciocínio do repórter era correto, aliás, o incidente da bala de chumbo era uma prova indubitável de que nos últimos 3 meses um tiro de espingarda fora disparado na ilha. Já eram 5 horas e a ponta da Península Serpentina distava ainda a 3 quilômetros de onde os colonos se achavam. Estava claro que, após alcançarem o promontório do Réptil, Cyrus Smith e seus companheiros não teriam mais tempo de voltar, antes do pôr do sol, ao acampamento, montado próximo à nascente do Mersey. Daí a necessidade de passar a noite no promontório. Víveres não faltavam, o que era uma sorte, pois a caça de pelo deixará de se mostrar naquela orla, que no fim das contas era um simples litoral. Em compensação, as aves abundavam, jacamares, surucuás, tragopanas, tetrazes, maritacas, papagaios, cacatuas, fazões, pombos e uma infinidade de outras. Não havia uma árvore sem ninho, um ninho que não abrigasse um bater de asas. Por volta das 7 da noite, os colonos, esgotados, chegaram ao promontório do Réptil, espécie de voluta extraordinariamente recortada sobre o mar. Ali terminava a floresta ribeirinha da península, e o litoral, em toda a sua parte sul, ganhava novamente o aspecto costumeiro de uma costa, com suas rochas, recifes e praias. Logo não era impossível que um navio à deriva houvesse encalhado naquela região da ilha, mas anoitecia e tiveram de adiar as buscas para o dia seguinte. Pencroff e Harbert começaram imediatamente a procurar um local propício para montarem acampamento. As últimas árvores das matas do faroeste vinham morrer naquela ponta, e, entre elas, o adolescente reconheceu grandes bambuzais. Excelente! Exclamou. Eis uma valiosa descoberta. Valiosa? Duvidou Pencroff. Sem dúvida, concordou Harbert. Sei que não preciso lhe dizer, Pencroff, que a casca de bambu, cortada em tiras flexíveis, serve para fazer cestos e samburais, que a mesma casca, reduzida à pasta e macerada, serve para a fabricação do papel da China, que os caules fornecem, dependendo da espessura, bengalas, hastes de cachimbo, calhas, que os grandes bambus constituem um excelente material de construção, leve e sólido, além de resistirem aos insetos. Muito menos acrescentaria que, serrando um bambu entre 2 nós e conservando como fundo uma parte da divisória transversal que forma o nó, obtemos assim recipientes sólidos e cômodos muito em voga entre os chineses. Não. Isso não basta para você. Mas, caso ignore, dou-lhe ciência de que, na Índia, esses bambus são degustados como aspargos. Aspargos de 9 metros! Exclamou o marujo. E são bons, pelo menos? Deliciosos, respondeu Harbert. Entretanto, não são os caules de 9 metros que eles comem, e sim os brotos de bambu. Perfeito, mocinho, perfeito! Admirou-se Pencroff. Também acrescentaria que a medula dos caules novos, marinada no vinagre, constitui um tempero deveras apreciado. Cada vez melhor, Harbert. E finalmente que esses bambus transpiram entre seus nós um licor açucarado, com o qual é possível fazer uma bebida bastante satisfatória.
É tudo? Indagou o marujo. Tudo. E por acaso isso se fuma? Não, não se fuma, meu pobre Pencroff. Harbert e o marujo não tiveram de procurar muito tempo um local adequado para o pernoite. As rochas da margem, violentamente fustigadas pelo mar influenciado pelos ventos sudoeste, apresentavam cavidades capazes de protegê-los de possíveis intempéries. Contudo, quando estavam prestes a penetrar numa dessas grutas, foram detidos por rugidos tonitruantes. Para trás! Gritou Pencroff. Só temos chumbo miúdo em nossas espingardas e animais que rugem tão bonito simplesmente ririam de nossa munição. E o marujo, segurando Harbert pelo braço, arrastou-o para trás das rochas, no momento em que um magnífico animal surgia na entrada da gruta. Era uma onça, aproximadamente do tamanho de um de seus congêneres da Ásia, isto é, medindo mais de 1,5 metros da extremidade da cabeça ao início da cauda. Seu pelo fulvo era mosqueado por várias fileiras de ocelos pretos regularmente distribuídos, contrastando com a pelagem branca da barriga. Harbert reconheceu no bicho o feroz rival do tigre, muito mais temível que o puma, que não passa do rival do lobo. A onça avançou e, com o pelo eriçado e os olhos injetados, observou à sua volta, como se farejasse o homem pela primeira vez. Nesse momento, o repórter contornava as rochas elevadas e Harbert, imaginando que ele não percebera a onça, ia arrojar-se sobre ela, mas Gédéon Spilett fez-lhe um sinal com a mão e continuou a caminhar. Não era a primeira vez que se via diante de uma onça e, avançando até chegar a 10 passos do animal, permaneceu imóvel, a espingarda apoiada no ombro, sem que nenhum de seus músculos estremecesse. A onça, contraída, saltou sobre o caçador, porém, no meio do pulo, uma bala atingiu-a entre os 2 olhos e ela caiu morta. Harbert e Pencroff precipitaram-se para o animal. Nab e Cyrus Smith acorreram de seu lado e todos permaneceram por alguns instantes a contemplar o animal estendido no solo, cujos magníficos despojos seriam usados para decorar o salão de Granite House. Ah, Sr. Spilett! Como o admiro e invejo! Exclamou Harbert, num rompante de entusiasmo mais do que natural. Ora, meu rapaz, respondeu o repórter, você teria feito o mesmo. Eu. Com o mesmo sangue frio. Imagine, Harbert, que uma onça é uma lebre e abrirá fogo com a maior tranquilidade do mundo. Exatamente. Acrescentou Pencroff. Basta ser esperto. E agora, sugeriu Gédéon Spilett, uma vez que a onça deixou seu covil, não vejo por que, amigos, não ocuparmos durante a noite. Mas outras podem vir. Alertou Pencroff. É só acendermos uma fogueira na entrada da caverna e elas não se atreverão a passar dali. Para a casa das onças, então. Bradou o marujo, rebocando o cadáver do animal pelo terreno. Os colonos dirigiram-se para o covil abandonado e ali, enquanto Nab limpava o animal, seus companheiros faziam, na entrada da gruta, um grande monte de lenha seca, que a floresta fornecia em abundância. Cyrus Smith, de olho no bambuzal, foi cortar uma certa quantidade de lascas, que misturou ao combustível da fogueira. Feito isso, instalaram-se na gruta, cujo chão arenoso estava coberto de ossadas. Por via das dúvidas, as armas foram carregadas, para o caso de uma agressão súbita, jantaram, e depois, chegando a hora de descansar, atearam fogo no monte de lenha armado na entrada da caverna. Imediatamente um verdadeiro tiroteio eclodiu. Eram os bambus atingidos pela labareda, que espocavam como fogos de artifício. Aquele estrondo bastaria para espantar as feras mais audaciosas. E não fora o engenheiro o inventor daquele método de provocar intensas detonações, pois, segundo Marco Polo, os tártaros, muitos séculos atrás, o empregavam com sucesso para afugentar de seus acampamentos as temíveis feras da Ásia Central.